Olá, humano! Neste vídeo nós vamos falar sobre um estudo muito legal que faz a comunicação entre máquinas e pessoas com paralisia total. Recentemente foi publicado um artigo sobre comunicação de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, ou simplesmente ELA. O estudo foi enviado para o periódico PLOS Biology em março de 2016 e foi publicado no dia 31 de janeiro de 2017. Basicamente, se trata de uma técnica para que pessoas com paralisia completa possam enviar respostas de perguntas binárias, ou seja, perguntas que só admitem duas respostas, sim ou não. E para começar, eu acho que é melhor a gente entender um pouco sobre ela, a doença. Andressa, é contigo. A esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como o Caio disse, é provocada pela degeneração de alguns neurônios especializados. Esses neurônios, quando perdem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dão origem a essa doença. Agora, voltando ao artigo, o que a gente tem que ter em mente é que mesmo com os avanços científicos e tecnológicos, a comunicação permaneceu impossível para pessoas que sofrem com a paralisia motora completa, mas que possuem processamento cognitivo e emocional intactos, ou seja, elas ainda têm consciência. Só que agora parece que as coisas começaram a mudar. Isso por causa de uma interface de computador que pode, de certa forma, decifrar alguns pensamentos dessas pessoas, de acordo com o jornal citado pelo Caio. A pesquisa foi feita por pessoas de vários países e ela foi liderada pelo professor o quê? Niels Birbaumer. A pesquisa foi feita por pessoas de vários países e foi liderada pelo professor Niels Birbaumer, em Genebra, na Suíça. Os participantes do estudo afirmaram que estavam felizes apesar de sua condição. Os pacientes que participaram do estudo possuíam síndrome de bloqueio completo, que é uma paralisia que não permite nem mexer os olhos. Então, como eu estava dizendo, esses pacientes foram capazes de responder sim ou não para as perguntas através de uma interface cérebro-computador, que detectou suas respostas. Vale lembrar que essa técnica não é invasiva. Essa interface detecta as respostas medindo as mudanças nos níveis de oxigênio no sangue que fica lá no cérebro. Antes desse estudo, já existiam várias teorias dizendo que pessoas com essa síndrome não eram capazes de se comunicar. Isso significa que esse trabalho pode estar derrubando todas essas teorias. Muitas investigações foram realizadas em pacientes com ela. De novo, ela, a doença. Os pesquisadores fizeram perguntas pessoais com respostas conhecidas, e também perguntas abertas, que precisavam de respostas como sim ou não. De todas essas perguntas, cerca de 70% estavam corretas. Agora, o comentário nas palavras do professor que comandou a pesquisa, que diz: Os impressionantes resultados derrubaram minha própria teoria de que as pessoas com síndrome totalmente bloqueadas não são capazes de comunicação. Nós descobrimos que todos os 4 pacientes que foram testados foram capazes de responder às perguntas pessoais que pedimos, usando seus próprios pensamentos. Se pudermos replicar esse estudo em mais pacientes, acredito que poderíamos restaurar uma comunicação útil em estados completamente bloqueados para pessoas com doenças de neurônios motores. Inclusive, no meio das perguntas lá, a filha de um dos pacientes pediu a bênção do pai para se casar com o namorado. Só que 8 das 10 respostas foram negativas. E por causa da incerteza, é bem provável que o pai tenha respondido não para as 10. Afinal, ele não ia mudar de ideia de uma hora para outra, né? Ninguém sabe por que ele disse não, mas ela acabou se casando mesmo assim. Esse estudo ele causou bastante repercussão na mídia, o que é de se esperar, porque na área dele ele é algo, digamos, revolucionário. No entanto, muitos meios de comunicação acabaram aumentando demais o que era o estudo. Por exemplo, em alguns títulos eles dizem que criaram uma técnica para conseguir ler pensamentos. E isso não está errado, mas só que também não está totalmente certo, porque o nosso pensamento não é binário, não é uma coisa sim ou não. O pensamento que a gente tem por conta, assim, no senso comum, é o de conversar, o de filosofar um pouco, o de pensar, o que eu vou fazer amanhã, daqui a pouco. Esse é o tipo de pensamento que a gente está acostumado. É uma coisa muito mais complexa e eles simplificaram muito. E aí, por que a gente está falando isso aqui? Quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você não precisa ir lá e xingar o pessoal que está escrevendo, nem fazer nada do tipo. O que você precisa fazer é deixar de seguir esse pessoal. Deixa de seguir o pessoal, busca as fontes confiáveis e compartilhe dessas fontes. Se agarre nas fontes boas. O Caio na aula é uma fonte boa. Pode crer. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a neurociência esteja com você.